Olá pessoal, eu sou Romerito, articulador municipal do selo Unicef aqui de Serrinha dos Pintos. E hoje, 18 de maio, uma data bastante importante para todos os brasileiros e para as pessoas que lutam a favor dos direitos de crianças e adolescentes do nosso país. Hoje, gostaria de falar um pouquinho sobre o 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Essa mensagem vai direcionada ao público serrinhense e também a todas as pessoas que tiverem acesso a esse vídeo. Serrinha dos Pintos, ao longo dos anos, vem trabalhando essa questão do combate à exploração e abuso de crianças e adolescentes, vem trabalhando a questão do selo Unicef também, buscando garantir direitos a crianças e adolescentes do nosso município. Para isso, a gente vem trabalhando juntamente com outras secretarias, como Secretaria da Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria da Educação, com o Conselho Tutelar, Polícia Militar, com o Núcleo de Cidadania dos Adolescentes e demais parceiros que compõem a rede de proteção a crianças e adolescentes em nosso município. Hoje, vou falar um pouquinho para vocês sobre o dia de hoje, 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que é instituído pela Lei Federal número 9.970/2000. É uma conquista que demarca a luta pelos direitos humanos de crianças, adolescentes no território brasileiro, que já vem alcançando muitos outros municípios. Esse dia foi escolhido por quê? Porque no dia 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, um crime bárbaro chocou todo o país e ficou conhecido como o caso de Araceli. Que Araceli era uma menina de apenas 8 anos de idade que teve todos os seus direitos humanos violados. Foi raptada, estuprada, morta por jovens de classe média alta. O crime, apesar da sua natureza hedionda, até hoje impune. Por quê? Porque em 1973, ou até os dias de hoje, sempre quem tem um poder aquisitivo maior se dá bem em certas formas, né? Usam esse poder para se dar bem, para driblar a lei, para se livrar dos atos que acabam cometendo. Pois bem, nessa cidade de Vitória, no Espírito Santo, essa criança Araceli foi brutalmente assassinada, estuprada, fizeram muita barbaridade com ela. E isso, a família, a comunidade começou a lutar na busca de garantir que crianças e adolescentes não passem por isso novamente, não sejam abusadas sexualmente e também não sejam exploradas. Diante desse caso, desse triste caso, em 1973, que até hoje está impune, os culpados foram presos, mas pouco tempo depois foram soltos por falta de provas, sendo que tinha inúmeras provas que comprovavam que esses caras teriam assassinado ela, teriam estuprado e teriam feito uma série de atrocidades, certo? Então, caso vocês queiram conhecer mais um pouco sobre a história de Araceli, você só dar um Google aí, ou então ir lá no YouTube, que você vai ver um pouquinho desse caso. Tem algumas simulações bastante reais e também tem materiais jornalísticos, uma série de informações que vocês podem estar sabendo. Pois bem, pessoal, nesse ano, 2020, nós estamos com 20 anos dessa campanha 18 de maio e também vamos fazer 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, outra ferramenta que visa garantir os direitos de crianças e adolescentes, certo? Qual a proposta desse 18 de maio? A proposta que essa campanha 18 de maio vem desenvolvendo anualmente no mês de maio é fazer com que mobilize toda a sociedade ao quê? A sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a praticar uma luta. Que luta é essa? A luta em defesa dos direitos da criança e do adolescente. É preciso garantir que toda criança e adolescente tenha o direito do seu desenvolvimento de forma segura e protegida, livre de abuso e de exploração sexual, certo? Então, independente de você residir em uma cidade pequena ou grande, a luta é a mesma. Vamos lutar para proteger nossas crianças e nossos adolescentes. Seja no seu lar, seja na sua escola, na sua comunidade,
no seu grupinho de amigos. Sempre busque ouvir mais, ver, ficar atento. Se notar diferenças, procure conversar com essa pessoa, sempre esteja aberto a isso. Então essa campanha é isso, é uma campanha que visa abrir nossos olhos, nossos ouvidos e despertar em nós mesmos o desejo e a coragem de falar. Quando nós verificamos um caso suspeito ou sabemos de alguém da nossa família, nossos amigos, que estejam passando por isso. Então, ó, não feche os olhos, não feche os ouvidos e não tampe a boca, certo? O 18 de maio é justamente para isso, para sensibilizar toda a população na busca de garantir que nossas crianças e nossos adolescentes não passem por isso novamente, não seja mais um Araceli, tá certo? Sabemos que a violência sexual praticada contra crianças e adolescentes envolve vários fatores de risco e vulnerabilidade quando se considera as relações de gênero, raça, etnia, orientação sexual, classe social, de geração e de condições econômicas. Nessa violação, são estabelecidas relações diversas de poder entre quem pratica e a vítima, certo? Nas quais tanto pessoas ou redes utilizam crianças e adolescentes para satisfazer seus desejos e fantasias sexuais ou obter vantagens financeiras de lucro. Tem pessoas que exploram, que abusam crianças justamente para satisfazer suas fantasias sexuais, e tem outros que visam o quê? Obter lucro. Então, tenham bastante cuidado quanto a isso, que o violentador, a pessoa que busca abusar uma criança, que busca obter vantagens financeiras, pode estar bem perto da gente. E na maioria dos casos estão. Na maioria dos casos estão dentro do nosso próprio lar. Certo? Que 90% dos casos de violência sexuais praticada contra crianças ocorre dentro da nossa própria casa. Ou o avô, ou o padrasto, ou o primo, ou o amigo próximo da família. Então temos sempre que ficar de olho quanto a isso, tá certo? E não se calar, pois tem o númerozinho que vocês podem ligar, viu? Disque 100, quando souberem de algum caso no seu município, em outra cidade, de um amigo seu, você Disque 100, faz uma denúncia anônima, que os órgãos responsáveis por isso vão tomar as devidas providências, certo? E seu nome será mantido no mais absoluto sigilo, igual linha direta. Diante disso que eu falei agora há pouco, a gente pode perceber que as crianças e adolescentes não é considerado sujeito de direito, mas um ser possuído de humanidade e de proteção. E a violência sexual contra meninos e meninas ocorre tanto por meio do abuso sexual intrafamiliar, dentro da sua própria família, ou interpessoal, como na exploração sexual. Crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, por estarem vulneráveis, que é aquela mais fácil acesso, menos protegida, por ser mais indefesa, podem se tornar mercadorias e assim serem utilizadas nas diversas formas de exploração sexual, como tráfico, pornografia, prostituição e exploração sexual no turismo também, que há uns anos atrás nosso país era bem famosinho quanto a isso. Nesse momento de pandemia, é muito importante que a gente possa refletir e tentar formar uma cadeia, ou seja, uma rede de proteção, na qual podemos nos unir, eu, você, seu familiar, seu tio, pessoas que buscam garantir direitos de crianças e adolescentes, possam se unir e formar uma tia. Para quê? Para que a gente possa observar. Pois, nesse momento de pandemia, a maioria das crianças estão sempre dentro de casa, sem nenhuma rotina, sem ir à escola. E muitas vezes, como eu falei anteriormente, a violência sexual ocorre mais no meio intrafamiliar, ou seja, dentro da sua própria residência, onde muitas vezes a criança já perdeu a confiança, não sabe em quem confiar, não sabe em quem contar, com quem desabafar. E nós, enquanto rede de proteção, como pessoas que buscam garantir isso, esse direito de crianças e adolescentes, essa busca de proteger as crianças, o que temos que fazer é ficarmos atentos,
olhar mais, vigiar, ver qualquer caso suspeito, a gente ter uma atenção a mais, mudança de comportamento da criança, pois esse momento de pandemia na qual estamos todos reclusos dentro da nossa própria casa, saindo muito pouco, é um momento que pode ocorrer mais esse tipo de exploração e de violência sexual, tá certo? Então, se você é vítima ou passa por situações parecidas, o que você tem que fazer é buscar uma pessoa de confiança, tem o conselho tutelar, tem o CMDCA do município. Eu sei que a criança não sabe, mas você busca o quê? Busca seu professor, um médico, mas escolha alguém de confiança e repasse a situação, repasse o que está acontecendo com você, que isso, tenho certeza que a pessoa que receber essa informação vai saber tratá-la muito bem. Principalmente em nossa cidade aqui, que é uma cidade pequena, existe muito essa questão de muitas vezes a gente não querer se envolver. Ah, porque está mexendo com tal família. A partir do momento que você faz uma denúncia, você reflete o que pode acontecer com essa família. Ah, meu Deus, esse cara é tão bom e eu vou denunciar, e fico nessa questão de denunciar. E às vezes você não denunciando isso, esse problema vai continuar e continuar. Vou tentar me aprofundar um pouco mais sobre o assunto, falar um pouco mais e abrir um pouco mais o olho de vocês, certo? O abuso e a exploração sexual não ocorre somente com crianças e adolescentes do sexo feminino. Crianças do sexo masculino também são vítimas disso, certo? Não fico de fora dessa listinha não, certo? Outra coisa, vou diferenciar para você abuso e exploração sexual. Que é bom, muita gente sabe o que é abuso, muita gente não sabe também, certo? O abuso, em geral, é cometido por pessoas muito próximas da criança, certo? Muito próximas da vítima, seja seus avós, tios, irmãos, padrastos, pai, padrinhos, em alguns casos até a mãe e amigos da família. Ao contrário do que a maioria das pessoas acreditam, não é uma questão típica de países subdesenvolvidos, de países como nós, de país pobre e de países subdesenvolvidos, que essa violência e esse abuso sexual ocorrem. Isso é um problema que envolve o mundo inteiro, que o mundo inteiro passa por isso, certo? Por essas questões. Basta que a gente lute contra isso. Outra coisa, esses abusadores, geralmente, as vítimas que eles escolhem são crianças de 0 a 14 anos. E incluindo meninos, como eu falei para você. A maioria das vítimas são do sexo feminino, mas também do sexo masculino. Outra coisa, para que haja abuso sexual, não necessariamente o abusador precisa tocar em você. Não necessariamente precisa haver contato físico, certo? Para se caracterizar abuso sexual. O agressor, na maioria das vezes, ele se contenta em ver a criança tomar banho. Às vezes ele pede para que a criança dispa-se, tire sua roupa. Que a criança mostre seus órgãos genitais, dance nua na frente dele, ou simplesmente sente no seu colo. Na maioria dos casos acontece isso. Por outro lado, existem aqueles abusadores que não se satisfazem apenas com isso, né? Em observar de longe. Eles não colocam limites nos seus desejos, nos seus prazeres e vão além na busca de conquistar o seu prazer. E o que é que eles fazem? Eles querem atos sexuais, sexo oral, sexo anal, masturbação, penetração com seus genitais e, quando não possível, com seus genitais com os dedos. Esses aí são algumas das coisas que as crianças que sofrem de abuso pode vir a acontecer, tá certo? Então vamos tomar cuidado. Primeiro, abuso sexual não precisa necessariamente ter contato físicos. Eles vão conquistando aos poucos, querendo um dia sentar no colo, outro dia passa a mão onde não deve, outro dia pede para você tirar a roupa. Depois, quando não estiver mais satisfeito em ver só você tirando a roupa, vai para o contato físico. Então fique atento, pais, crianças, todos fiquem atentos. Então esse é considerado o abuso sexual. O 18 de maio luta contra o abuso sexual. Uma das lutas é contra o abuso sexual e a outra é a exploração sexual, tá certo? Então eu vou falar para vocês agora um pouco sobre a exploração sexual.
como sei que vocês já estão ligados que é abuso sexual, vou falar um pouquinho sobre exploração sexual, que é um termo que vem sendo usado desde os tempos antigos para designar uma prática bem antiga, que é a prostituição. Então, exploração sexual geralmente está atrelada a essa prática de prostituição. Hoje, comumente a gente ouve falar o quê? Que quando a criança não, o adolescente aceita manter relação sexual com alguém em troca de favor, mesmo com consentimento, não é exploração sexual. Acho que não é exploração sexual, mas crianças de 0 a 14 anos, com ou sem consentimento, é crime. Você manter relação com uma criança de 0 a 14 anos, mesmo ela com o consentimento dela, é crime. Então o que você tem que fazer, o que nós temos que fazer é lutar contra isso. Para quê? Para que nós, enquanto sociedade, enquanto rede de proteção, busquem proteger essas crianças, pois elas não têm idade nem discernimento suficiente para fazer esse tipo de escolha, tá certo? Vender seu corpo ou trocar o seu corpo por algo, tá certo? Outra coisa que é bastante comum, mas que geralmente as pessoas se enganam, que buscam associar a exploração sexual a uma única atividade, que é a comercialização do corpo. Exploração sexual não é somente a comercialização do corpo, tá certo? Então eu vou falar para vocês pelo menos 5 formas de exploração sexual. A primeira é oferta de sexo para obtenção de favores variados. Você vai oferecer seu sexo em busca de favores variados. Muito comum. A segunda, tráfico, que é o tráfico de menores, tráfico de crianças, de adolescentes, com o intuito do quê? Da venda do corpo. Antigamente não tinha aquele tráfico negreiro, tráfico de escravo. Existe também essa questão do tráfico de adolescentes para práticas sexuais. Isso era comum antigamente nos garimpos, tinha muito isso, essa questão do tráfico. Outra, pornografia. É outra forma de exploração. Exploração sexual agenciada, também, muito comum no nosso Brasil. E por último, exploração sexual autônoma. Vou falar um pouquinho de cada uma delas, dessas 5. Só dessas 5 para vocês terem um pouquinho de conhecimento sobre o que é exploração sexual. A exploração sexual, por meio da oferta de sexo para a obtenção de favores variados, se caracteriza quando a criança ou adolescente mantém relações sexuais com adultos em troca de comida, de uma noite em um hotel, de dinheiro para adquirir drogas ou bens materiais como um tênis, um celular, roupa de marca. Ou seja, você quer ter algo e não pode, o que você faz? Tenta se vender, só para obter algum favor, para conseguir o que você quer. Ah, eu quero um celular. E acaba caindo, né, nas mãos desse cara aí, desse agressor, desse violentador. Posso até dizer isso, certo? Outra forma é o tráfico. Outra forma de exploração sexual. O tráfico, voltado para a exploração sexual de crianças e adolescentes, envolve algumas modalidades como a cooptação ou aliciamento. Também, em muitos casos, o rapto dessa criança ou desse adolescente. E isso ocorre por meio de agenciamento de modelos, turismo, trabalho ou aquele namoro matrimônio que tem. Geralmente, assim, a gente vê mais nas novelas essa questão do rapto. Algumas novelas já frisaram bastante isso, essa questão do rapto e do aliciamento. O cara com bastante poder, através de ameaça, alicia essas garotas, esses adolescentes para a prática sexual. Então, essa é outra forma. Vamos lá. Pornografia. A pornografia é a exploração de pessoas com suas partes sexuais visíveis ou atos sexuais em revistas, livros, filmes e principalmente na web, com fins comerciais. O ato é considerado crime tanto para quem fotografa quanto para quem comercializa ou mostra as imagens. Então, quando você vê certas imagens na internet, principalmente de crianças e adolescentes, a primeira coisa que você faz é denunciar, abomine isso. Mas é uma prática bastante comum. Outra prática bastante comum que a gente vê também na televisão, em filmes e novela, é a exploração sexual agenciada, que ela é intermediada por uma
ou mais pessoa. A criança e o adolescente, ela paga um percentual do que ganha em troca de itens de subsistência e proteção durante a realização do seu trabalho. Ou seja, é como se fosse um sistema de troca. Ela dá uma porcentagem do lucro dela ao agenciador e em troca o agenciador dá proteção, busca novos companheiros que paguem por isso, por esse ato sexual, e normalmente essa criança e esse adolescente, ela se transforma em reféns dos seus agenciadores, caracterizando uma relação de semi-escravidão. Ou seja, ela vai adquirindo dívida, o agenciador dá uma roupa, paga uma roupa, compra um remédio, compra uma refeição, e tudo isso vem sendo descontado. Aí chega um momento que a criança e adolescente já se tornam refém e acaba sendo vítima até mesmo de trabalho escravo, forçado para pagar esse agenciador. Isso é o que os filmes mostram muito. Mas isso é pura realidade, isso acontece muito. Por fim, tem a exploração sexual autônoma. Essa é bastante comum aqui, eu acho que muita gente já viu falar também. Que é a prática sexual mediante pagamento. Muitas vezes, por falta de informação da criança ou do adolescente, elas veem a exploração sexual como a principal estratégia de sobrevivência, onde, devido à vulnerabilidade, devido à pobreza ou falta de estudos, falta de oportunidades, ela vê a venda do seu corpo como uma das formas de sobrevivência. Então, elas partem para essa exploração sexual autônoma, na qual elas vendem o seu corpo. Muitas vezes essa exploração se dá na rua, em rodovias, em programas negociados por telefone e, em muitos casos, a mãe ou familiar está por trás disso, ajudando a criança ou adolescente a se prostituir, a vender seu corpo mediante pagamento. Então é isso, hoje 18 de maio, vamos ficar atentos a isso. 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Faça bonito. Esquecer é permitir, lembrar é combater. É uma frasinha que o 18 de maio usa e a gente geralmente usa aqui em Serrano dos Pintos nas caminhadas. Então, vamos lutar, vamos fazer parte dessa rede de proteção de crianças e adolescentes, ficar atentos, abrir o olho, o ouvido, e falar quando for preciso em relação a isso. Não vamos fechar os olhos, nem tampar os ouvidos, nem tampar a boca, como tem aqueles desenhos que comumente vocês veem aí, certo? 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Lembrando que abuso e exploração sexuais são totalmente diferentes. Um envolve a troca, seja de dinheiro, seja de favores e benefícios. O outro, o abuso não é só um abuso físico, não precisa de ter contato físico para ter abuso. Inicialmente começa com um toque, depois vai passando dos limites e o agressor ele não vai se satisfazer, sempre vai querer mais. Fique atento, lembrando que os danos para uma criança que é abusada sexualmente ou explorada, esses danos ela vai levar para a vida inteira, vai levar através dos seus traumas, dos medos, inseguranças, ou até mesmo da sua escolha sexual. Muitas vezes a criança ou o adolescente muda até sua escolha sexual mediante o que já passou na sua infância ou adolescência. E não tenha medo de denunciar, não tenha medo de lutar em favor das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Para denunciar, Disque 100 é uma ligação que será mantido no mais absoluto sigilo. Procure as redes de proteção do seu município, tem um conselho tutelar, procure um professor, procure o CMDCA, procure a Secretaria de Assistência Social, procure o CRAS, procure um adolescente para conversar, porque nunca você que é vítima vai estar sozinho. Basta apenas você falar, desabafar, se expressar com alguém, que alguém sempre vai estar pronto a ajudar, e jamais a pessoa, na sua sã consciência, vai estar a favor de uma pessoa que explora ou abusa sexualmente uma criança. Então, um abraço e faça bonito. 18 de maio, hoje, diante dessa pandemia, nós não estamos na rua, mas todos os anos, no dia de hoje, a gente estaria aqui na rua, numa linda caminhada, alertando todas as crianças, adolescentes e os familiares, certo? Lembre-se que quase 90% dos casos
são casos intrafamiliares, estão dentro da nossa própria residência. Um abraço. Faça bonito.